Vamos então a mais uma aula especial para você sobre a metodologia do ensino da geografia e hoje falando dos princípios geográficos. Bom, se você está chegando ao canal e não é meu aluno, peço que você se inscreva aqui para poder receber esse material que é feito com muito carinho para você. Ajude a Geografia Irada a crescer e assim a gente vai poder ajudar mais pessoas a poder ter uma outra visão da geografia, principalmente do ensino da geografia. Minha galera, vamos começar a falar desses princípios. O primeiro princípio geográfico é o princípio da extensão. A geografia, como a gente falou lá no nosso vídeo aí anterior, ela é uma ciência, ela demorou um pouquinho a ser ciência, oficialmente, a partir do século XIX, que ela começa a ganhar força como a ciência. Ela vai estudar muito essa relação do homem com o espaço, né? O homem agindo no espaço. E essa ação do homem, a gente já falou para você, ela pode ser harmônica ou desarmônica, que vão gerar, né, impactos. E temos que entender que, claro, o meio também vai interferir no homem. E aí a gente vai trabalhar toda essa ação, todo esse espaço em dimensões. Então a gente trabalha com espaço, com lugar, com região, né? A gente vai trabalhando isso com dimensões diferentes. Mas é importante para trabalhar a geografia como ciência os seus princípios. Então, o primeiro princípio é da extensão. Sim, a gente tem que determinar, né, qual é a extensão desse espaço que eu vou estudar. Então, por exemplo, se você for estudar, explicar para o seu aluno, né, por exemplo, o Brasil, né, você tem que pegar uma área maior, um espaço maior. E você vai começar a trabalhar esses conceitos do Brasil para ele. Né? E aí, então é tudo que envolve o Brasil. Mas aí você fazer um recorte menor, vai trabalhar o seu estado. E você pode fazer um recorte menor, trabalhar um município e fazer um recorte menor, trabalhar o bairro, a escola, a rua. Então, um dos princípios da geografia está relacionado a você delimitar qual é o espaço que você vai estudar, que você vai trabalhar, que você vai achar algum problema para que ele seja resolvido. E por que eu estou falando isso para você? Porque isso é muito importante. Né? O ensino da geografia não tem que ser apenas a passar os conceitos geográficos. Né? Hoje a gente tem aí um ensino da geografia muito voltado para provas, para vestibular, né? Passando conceitos aí muito aprofundados para os alunos, né? Fazendo o aluno decorar algumas informações apenas para responder uma prova. E aí tu pede para o aluno resolver um problema na sua localidade, ele não consegue pensar, ele apenas consegue decorar. Então, o primeiro princípio é o quê? A extensão. O segundo princípio muito importante para você pensar é a causa, né? A causalidade. Então, você tem que entender qual foi a causa disso. Por que isso aconteceu? Né? Isso aconteceu e qual é o efeito dessa causa? Então, é muito importante você explicar para o seu aluno, quando for ensinar, ele entender isso, ele buscar a causa. Né? Então, por que isso é assim? Por que o clima da sua cidade é assim? E ainda temos professores ensinando a geografia. O clima do Brasil é o tropical predominante. Por quê? Por que o clima é tropical? Porque a maior parte do Brasil tem dos trópicos. O clima da Europa não é o tropical porque ele não está na região tropical, está na região temperada. Não, o clima predominante é o temperado. Por que nessa cidade que você, na nossa cidade, nós moramos, passar para o seu aluno, por exemplo, se é um aluno do sertão, chove pouco? O que gera isso, essa pouca chuva? Tem a ver, né, com o Planalto da Borborema, um dos fatores que impede a passagem da umidade, e aí deixando essa área seca. O que isso traz como consequência? Um clima semiárido. Então, tu tem que ensinar o aluno, né, além da causa e também buscar o efeito. Né? Isso é muito importante, seria um outro princípio muito importante. O terceiro princípio ele é fundamental e muita gente não trabalha. Né? A gente fala muito de interdisciplinaridade, é muito importante, mas na nossa própria área do conhecimento, os conteúdos estão conectados. E tem professor que trabalha ainda com gavetinhas. Então, é importante você fazer o quê? A conexão, que seria aí um outro princípio, né? Que seria o princípio da conectividade. Eu tenho que conectar. Então, o rio, né, a bacia secundária do Nordeste, ela é uma bacia intermitente, ou seja, ela seca, né? Ela
Fica um momento com água e outro momento sem água. Por que isso acontece? Isso acontece devido ao clima. Conectou, né? Descobrimos a causa e agora a conexão. Então, conectado ao clima. O clima lá chove numa época do ano, depois não chove, o rio é formado pela chuva, então assim nós vamos ter, né, um rio temporário, um rio intermitente. E assim você consegue fazer as conexões do conteúdo. Ou então você pode ainda conectar com outras áreas. E aí, nesse local, nós temos o bioma a caatinga, uma vegetação arbustiva que libera as folhas. Por que libera as folhas? Aí nós temos a baixa pluviosidade, a planta vai dificultar, né, a perda d'água e elimina as folhas para dificultar a evapotranspiração. Conectou com biologia. Deu para entender? Então, é muito importante você também ter essa relação da conectividade. Outra seria a analogia. Sim, devemos fazer analogias. Então, comparar. Então, por exemplo, é muito importante, a gente falou para você trabalhar o lugar do seu aluno, né? Às vezes o professor tem lá no seu livro, vou trabalhar o continente agora asiático. Daí ele fica lá. Mas não seria importante nesse momento você fazer uma analogia com um local? O clima lá é o frio polar para... E como é que é o clima aqui? Por que lá é o polar? Por que, né? Você começa a fazer as comparações. Então, fazer analogia é muito importante para o ensino da geografia. Então, você pode partir do local para o global, ou do global para o local. Então, você pode fazer as comparações, desde, como eu falei, de bioma, floresta, Amazônia. Como é que é a nossa vegetação aqui? Por que ela é assim? Compara as duas. E aí você vai começar a trabalhar vários princípios. O da extensão, o da causa e o efeito, o da conexidade, né, dessa questão da conexão que existe entre os fatos, que não acontece sozinho, e para fechar, o último princípio, o da atividade. Então, temos que entender que isso não é, né, a geografia é dinâmica, ela não é estática. Então, o que está acontecendo hoje aqui, por exemplo, vou dar aqui, usar uma teoria de um francês chamado André Chollet. Eu posso falar que eu fiz o meu mestrado, usei muito esse geógrafo, que ele trabalhava muito sobre uma teoria chamada combinações geográficas. Então, uma cidade surge, né, e ela tem ali os seus elementos naturais. E aí esses elementos naturais vão fazer que aquela população, o aspecto humano, a combinação humana naquele espaço, vai potencializar, né, uma atividade que vai gerar uma economia. Essa cidade vai crescer, vai desenvolver, e aí isso pode, né, entrar num caos, e aí vai ter uma outra atividade com potencial. Por exemplo, uma cidade pode surgir da extração da madeira, depois ela vir a ser uma cidade agrícola, e depois ela pode vir ser uma cidade da silvicultura, da plantação de madeiras para, né, para extração. E ela pode depois crescer e virar uma cidade comercial. Então, isso é dinâmico. A atividade modifica. E entender, né, que isso pode ou não pode mudar, né? Ou saber também quando mudou e por que mudou. Então, os princípios geográficos, eles são importantes você explicar cada um para os seus alunos e depois você conectar esses princípios. Você pegar, ver a extensão, aonde está acontecendo. Depois, fazer o que? A causalidade. Por que isso aconteceu? E o que está acontecendo? E aí depois você vai fazer o que? A conexão. Depois você pode fazer o quê? Uma analogia com aquele acontecimento. E por último, né, você trabalhar ali com que a atividade, a transformação daquele espaço. Então, aquela ação gerou uma transformação. E aquela cidade, aquele local, aquela população agora está assim. Quanto tempo ela vai ficar assim? Será que ela já não modificou? Então, entender que a geografia ela é muito dinâmica. Então, esses são os princípios geográficos que a gente vai trabalhar com vocês nessa aula aqui de hoje. Tá? Então espero que você tenha gostado. Vamos deixar aqui, né, um material novamente para você ler um pouquinho mais e aprofundar e buscar aí autores e como que eles trabalham dessa forma. E na nossa aula presencial a gente vai dar muitas ideias para vocês trabalharem essa questão dos princípios geográficos. Espero que tenha gostado. Dá aquele joinha e vejo você na próxima aula.